Vem aprender comigo como fazer esse painel de bandeirinha. Para isso eu estou utilizando 8 cordões de 1 metro cada. Como auxiliar, vou usar essa prancheta de papel e um roliço de madeira. Antes de prender os cordões no roliço, iguale as suas pontas e dobre-os ao meio. Com essa alça formada, você vai colocar por cima do roliço, levar para trás e passar as pontas do cordão por dentro dessa alça e aperta. Então, você vai repetir esses mesmos passos com todos os cordões. Você ainda pode escolher usar com a alça voltada para frente ou com a alça voltada para trás. Outra forma de você fazer o nó de laçada é colocar o indicador e o polegar dentro da alça, girar o cordão e puxar as pontas por dentro dele. E aí você já tem o nó de laçada montado e é só colocar ele no roliço. Essa é uma técnica muito interessante para quando você está trabalhando com fios muito longos. Com todos os 8 fios montados no roliço, eu vou prender ele aqui na minha prancheta para a gente começar a trabalhar o padrão. Veja que eu separei os cordões em grupos de 4 fios. Vamos começar trabalhando com os primeiros 4 fios. Vamos trabalhar com os 2 cordões das extremidades. Com o fio da esquerda, monte uma alça por cima dos 2 fios centrais e por trás do fio da direita. E então, leve o fio da direita por trás de todos os fios, saindo por dentro da alça do lado esquerdo e aperte. Agora vamos repetir os mesmos movimentos usando os fios opostos. Dessa vez, monte a alça com o fio do lado direito, passando por cima dos fios centrais e por debaixo do fio da esquerda. E então leve o fio da esquerda para o lado direito, passando por trás de todos os fios e saindo por dentro dessa alça da direita. E aperte. Temos o primeiro nó duplo. Agora é só continuar fazendo o mesmo nó duplo usando cada um dos 3 próximos grupos de 4 fios, para a gente ter a primeira camada dessa nossa bandeirinha. Aqui eu vou dar uma dica de como você segurar melhor os cordões para você conseguir fazer um nó duplo mais firme. Tensione os fios centrais, segurando eles nesse espaço entre o dedo mindinho e o anelar. E use o dedo indicador e o polegar como pinça para trabalhar com o restante dos cordões. Esse momento de tensão dos fios centrais precisa ser principalmente na hora que você vai estar apertando o nó. Veja que nesse momento que eu estou preparando o nó, eu até solto os fios centrais, mas na hora que eu vou apertar, eu dou a tensionada. Finalizada essa primeira camada, eu vou tirar aqui o trabalho do suporte para juntar um pouquinho aqui esses nós, já que eu quero um padrão um pouco mais fechado. Para essa segunda camada, a gente vai intercalar os nós, descartando os 2 primeiros e os 2 últimos fios. Então, para fazer esse nó, a gente vai trabalhar com 2 fios de cada um dos nós da camada de cima, para a gente ter os 2 fios internos da base e os 2 fios externos que vamos fazer o nó. Como na camada de cima nós fizemos 4 nós, nessa camada de baixo nós vamos fazer apenas 3, que são os pontos da interseção entre eles. E o espaçamento entre um nó e outro fica a critério de cada um. Para essa quantidade de fios que estamos usando, é possível fazer espaçamento de até 1 centímetro ou 1,5 centímetros.
Para continuar na camada seguinte, a gente volta a incluir os 2 fios de cada uma das extremidades que a gente tinha excluído nessa fila anterior. E é só continuar fazendo o nó duplo da mesma forma, intercalando os nós. Esse tipo de padrão, dentro do macramê, a gente chama de malha, que é o que acontece quando a gente intercala os nós e cria uma espécie de tecido. Com esse princípio de malha, a gente consegue construir uma infinidade de trabalhos diferentes, como suportes de plantas, painéis, cortinas, capas de almofadas, redes, peças de vestuário ou o que mais a sua imaginação permitir. E para fazer esse padrão de malha, é possível usar tanto o nó duplo como uma outra infinidade de nós. Antes da gente começar a fazer a diminuição, eu fiz então aqui uma camada, 2, 3, 4, 5. Foram 5 camadas de nó duplo intercalando esses nós. 3 com 4 nós e 2 com 3 nós. A partir desse ponto, a gente vai começar a diminuir esse padrão para fazer a ponta da bandeirinha. Para continuar, a gente começa descartando 2 fios de cada uma das laterais e vamos fazer uma camada de 3 nós. Descartamos mais 2 fios de cada um dos lados e vamos fazer uma camada com 2 nós. Por último, descartamos mais 2 fios de cada uma das laterais e vamos finalizar com um nó bem no centro. Finalizada a construção da trama da peça, agora a gente vai preparar a franja da bandeirinha. Escolhi deixar essa franja com um comprimento de 8 centímetros, então eu marco 8 centímetros a partir da borda e colo uma fita crepe em diagonal até o centro para demarcar esse corte. E repito esse processo do outro lado também. Marco os 8 centímetros aqui com a régua e coloco mais um pedaço de fita crepe, demarcando essa diagonal até o centro. Depois disso, pegue a sua melhor tesoura e corte essa franja, bem na marcação da fita. Mas caso você queira fazer esse corte sem fazer a marcação, também é possível. Você pode cortar essa franja da forma que preferir, inclusive deixando ela retinha. Agora vamos para o último acabamento, que é colocar um cordão para servir como alça na base da nossa bandeira. Com um pedaço de mais ou menos 50 centímetros, faça uma pequena alça em uma das pontas. Atravesse essa alça de baixo para cima e passe as pontas do cordão por dentro dela. E aperte bem. Feito isso, leve a ponta do cordão até a outra extremidade da bandeira, passe o cordão por cima do roliço, leve ele por trás, saia com ele por dentro dessa alça principal
Atravesse ele para a direita novamente e posicione por trás do roliço. E com a ponta passe por dentro dessa nova alça que se formou e aperte. Esse nó que a gente usou aqui foi o nó de laçada também, só que feito de uma outra forma. Para finalizar essas pontas que estão sobrando, a gente vai virar aqui a peça e pela parte de trás você vai descer com ela e finalizar com um pinguinho de cola em cada uma dessas pontas. Para fazer esse tipo de acabamento, eu uso geralmente cola instantânea de qualquer marca, de qualquer tipo. E depois de colado, é só cortar essas sobras de fio. Me conta o que você achou desse tutorial nos comentários e me segue para mais vídeos como esse.